Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Mitsubishi Electric do Brasil. Hoje o tema que vamos abordar é como a automação está transformando a produtividade e eficiência do agronegócio, ou melhor, como a automação industrial está transformando a produtividade e eficiência do agronegócio. Vamos lá, gente, deixa eu me apresentar primeiro. Então, meu nome é Renato Damasceno Bedende, eu trabalho aqui na Mitsubishi Electric como especialista de produto, sou responsável pela parte de inversores de frequência da empresa. Minha formação é em engenharia elétrica, com pós-graduação em energias renováveis e gerenciamento de projetos. Deixo à disposição para vocês aí meu contato, por favor, sintam-se à vontade de me contactar caso tenham alguma dúvida, algum assunto relacionado aqui ao nosso webinar, ok? Vamos lá, antes de nós iniciarmos o nosso webinar, nós vamos disponibilizar para vocês aqui um rápido questionário para conhecer qual é o perfil de cada um de vocês que participam do nosso webinar, pois isso é muito importante para estarmos sempre aprimorando e melhorando a qualidade desses eventos que nós fazemos aí mensalmente. Peço a vocês aqui todos que respondam esse questionário e após isso nós já iniciaremos a nossa apresentação. Ok, então, agradeço a todos aí por preencher esse breve questionário. Vamos então iniciar o nosso webinar de hoje. Vamos lá, antes, só deixando à disposição de vocês aí os nossos diversos pontos de contato através de redes sociais. Nosso site, YouTube, com vários vídeos interessantes aí sobre automação e os negócios da Mitsubishi Electric. Um webcast, onde também soltamos aí mensalmente um episódio também voltado ao mercado de automação industrial. E as nossas redes sociais, por favor, se inscrevam e nos acompanhem, que será bastante interessante, principalmente para quem é da área. Outra coisa interessante de ressaltar, a Mitsubishi Electric tem à disposição a nossa plataforma de ensino à distância, a nossa plataforma EAD, onde disponibilizamos treinamentos desde o nível interessante, iniciante até intermediário, sobre todos os nossos produtos e soluções dentro da automação industrial. Totalmente gratuito, basta se inscrever e participar. Rapidamente, uma introdução sobre a Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric, como sabemos, é uma empresa de origem japonesa, é um braço do grupo Mitsubishi, focado aí na parte de dispositivos eletroeletrônicos. Nós fazemos parte da divisão de automação industrial e a Mitsubishi Electric atualmente é uma empresa aí centenária, aí com quase 146 mil funcionários divididos em 40 países, com um faturamento aí anual beirando aí na faixa de quase 37 bilhões de dólares. Okay? O portfólio de produtos que temos atualmente no Brasil é dividido em 4 segmentos. Então, o primeiro segmento, a parte de automação e visualização, né? A parte de automação industrial propriamente dito, então, com controladores lógicos programáveis, os famosos CLPs, IHMs, interface homem-máquina, e softwares, incluindo a parte de supervisórios. Também temos a parte de acionamentos, da qual eu faço parte, com servoacionamentos e servomotores, motion controles, inversores de frequência e robôs industriais.
Temos também a nossa divisão de controle, distribuição e monitoramento de energia, onde tem incluso os nossos dispositivos de baixa tensão, como contatores, disjuntores, relés térmicos, sistemas de partidas de motor, sistemas de monitoramento e medição de energia também. E por último, a nossa divisão de mecatrônica, onde temos as nossas máquinas CNC, máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Vamos lá. Hoje, quais serão os tópicos que vamos apresentar? Então, como disse, já fizemos a apresentação breve aí sobre a Mitsubishi Electric. Vamos falar rapidamente aonde que a gente encontra a automação industrial dentro do agronegócio. E existem muitos pontos, muitos locais onde isso é utilizado, onde a automação é utilizada dentro do agronegócio. Mostrar também brevemente quais são os benefícios que a automação traz, tentando mostrar o que a automação pode melhorar dentro do agronegócio e dar alguns exemplos de utilização que nós vivenciamos aí no nosso dia a dia, né? Nós aqui Mitsubishi Electric, dentro do agronegócio, como na irrigação, como na parte industrial do agronegócio. Então, tudo aquilo que é produzido no campo, ele tem que ser industrializado para ser transportado e entregue aos consumidores. Okay? Vamos lá. Primeiro, aonde está a automação industrial no agronegócio? Existem muitos segmentos, tá? Eu separei alguns aqui para vocês terem uma ideia de como é amplo esse negócio, a utilização da automação dentro do agronegócio. Primeiro, irrigação. Todo mundo pensa que, muita gente que não é da área, pensa que irrigação é simplesmente você ir lá, borrifar água, jogar água em cima das plantas, mas existe muita tecnologia, muita ciência por cima disso. Você definir exatamente quanto de água cada agricultura precisa receber, você poder também irrigar as plantações em períodos de maior estiagem para você ter maior produtividade. Então, existe muita tecnologia sobre isso. Tá? Na parte de armazenamento, então, tudo que é produzido precisa ser guardado até ser distribuído ao consumo, para o consumidor final, para exportação e por aí vai. A parte de seleção de produtos, isso é extremamente importante. Você precisa selecionar os produtos que estão em condições de ser consumidos, produtos que podem, que vão para cada cliente, cada estado, que serão embalados de qual forma. Então, existe uma parte industrial que ela é importante para você trabalhar os produtos que são produzidos no campo. A parte de armazenamento a frio, existem muitos produtos que não podem ser simplesmente guardados, que nem esses em silos, mas sim, por exemplo, a parte de carne, frutas mais sensíveis ao clima, elas devem ser guardadas em ambientes que são climatizados, e para que você tenha essa eficiência no armazenamento a frio, você precisa ter automação envolvida para ter eficiência energética, controle adequado de temperatura e por aí vai. O processamento propriamente dito, então existem muitos produtos produzidos no campo que precisam sofrer um processamento para que eles possam chegar ao consumidor final, ao usuário final. Então, eles precisam ser processados, limpos, embalados, para que possam ser transportados e enviados até para exportação, supermercados, para que chegue efetivamente até o usuário final. Okay. Vamos lá. A automação, ela traz o foco principal dela, até que é bem simples para você considerar dentro do agronegócio. Primeiro, aumentar a produtividade. Não tem nenhuma, acho que é uma das principais razões da utilização da automação industrial dentro do agronegócio, aumentar a produtividade. Como exemplo que eu falei aí no slide anterior,
de você, com a irrigação, você poder, em vez de ter somente uma safra em época de chuva em uma determinada região, você pode ter 2, 3, até 4 safras de um determinado produto em uma certa região, devido ao fato de você ter a irrigação ali presente. Então, o aumento da produtividade é essencial, é um dos principais objetivos dentro que a automação traz para o agronegócio. Tá? Outro ponto essencial, você ter um melhor aproveitamento dos recursos naturais, você evitar o desperdício, você com o aumento da produtividade, não adianta nada você também ter muitas perdas de recursos naturais como água, a energia elétrica ou frutas, os produtos produzidos no campo, para que você tenha efetivamente uma maior produtividade. E não podemos esquecer também o aumento da eficiência energética. Por quê? Para você trabalhar com a automação, ela demanda energia, naturalmente, para você ter todo esse controle da parte produtiva no agronegócio, mas você ter o melhor aproveitamento dessa energia, pois, não sei se vocês sabem, mas em muitas regiões produtivas do nosso país existe a escassez de energia. Então, se não houver automação com eficiência energética nessas áreas de atuação, a energia que existe disponível no local não será suficiente para a produção dos determinados produtos. Então, é essencial a utilização ter a eficiência energética para você aumentar a produtividade. Lembrando que existem muitas aplicações atualmente com alimentação por energia solar, né, devido ao fato de não haver ou haver baixa disponibilidade energética nos locais de produção. Okay? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo, falar sobre automação na irrigação. Por que ela tem que ser? Por que tem que haver automação em sistemas de irrigação? Vamos pegar, por exemplo, os pivôs de irrigação. Muitos não conhecem o que é o pivô de irrigação. O pivô de irrigação nada mais é do que essas estruturas metálicas que têm como objetivo principal transportar e borrifar água sobre a plantação efetivamente. Okay? Só que existem vários desafios nesse tipo de operação, tá? Como, por exemplo, desnível do terreno. A gente sabe que nenhum tipo de terreno ele é perfeitamente plano. Então, um sistema de pivô de irrigação ele tem que ter a condição de compensar esse desnível que existe naturalmente em todos os terrenos. Tá? Compensar tanto na movimentação quanto no transporte de água. Tá? Outra coisa que o pivô de irrigação traz é você poder definir o comprimento do pivô de irrigação, ou seja, dependendo do tamanho da área que será irrigada, você pode construir pivôs de irrigação com diversos tamanhos, diversos comprimentos diferentes. Tá? Então, isso também deve ser considerado. Então, se você tem campos mais largos, mais longos, você tem que ter pivôs mais longos também. Inclusive, o usuário pode selecionar que área que ele vai irrigar, se serão áreas circulares, áreas retangulares. Então, o pivô ele te dá essa liberdade para o agricultor para fazer a irrigação. Outro ponto, o tipo de agricultura. Não sei se vocês sabiam, mas cada tipo de agricultura demanda uma quantidade correta de irrigação. Quando eu falo tipo de cultura, qual planta efetivamente será plantada no local? Milho, soja, frutas, feijão e por aí vai. Então, cada tipo de agricultura demanda uma quantidade certa de água, aonde essa água tem que ser disponibilizada na quantidade correta, porque se faltar, pode-se matar, né, por falta de água as plantas, como também você pode afogar as plantas e também gerar perdas
na produção. Então, por isso que a automação entra muito forte nisso aí, de controlar exatamente a quantidade de água na região geográfica onde se deseja irrigar. Frequência de irrigação, quantas vezes o local precisa ser irrigado para trazer uma maior produtividade. É outro recurso muito interessante que os pivôs de irrigação trazem com a automação em conjunto. Então, se define quantas vezes você pode irrigar, de acordo com a demanda daquela agricultura, e o principal, você pode irrigar durante o ano inteiro. Você não tem mais a necessidade, não existe mais a necessidade de aguardar o período de chuva para se fazer o plantio de uma determinada cultura. Então, com isso, você consegue aumentar a quantidade de safras que se consegue obter naquela região de uma determinada cultura. E o legal, você também pode diversificar, trabalhar com culturas diferentes da mesma região, graças à automação na irrigação com os pivôs. Okay? Então, eu vou utilizar agora para vocês tentar mostrar para vocês assim em mais detalhes aonde a automação foi utilizada na irrigação. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a utilização em um pivô de irrigação, né? Até coloquei aqui uma vista lateral de um sistema completo de um pivô de irrigação e vocês vão ver como que é interessante. A gente nem tem ideia, né, de como é utilizado. Por exemplo, os inversores de frequência, nós estamos acostumados a ver os inversores como dispositivos eletroeletrônicos que são responsáveis por controlar a velocidade de motor elétrico na indústria, né, movimentando ventiladores, esteiras transportadoras, bombas, compressores, e nem imagina que eles podem ser plenamente utilizados na irrigação. Então, um sistema de irrigação, como vocês podem ver aqui, ele tem naturalmente, você tem que ter uma fonte de água, uma represa, um açude, um lago, um rio, onde essa água será bombeada. Você terá um sistema de bombeamento principal, que vai puxar efetivamente a água da sua fonte, que irá distribuir essa água através dos pivôs de irrigação. Então, cada ponto desse aqui borrifa água sobre a plantação, ok? E lembra que eu falei para vocês que o pivô ele tem a capacidade de compensar o desnível do terreno onde será irrigado? Quem faz isso efetivamente, não sei se vocês sabem que em cada ponto de fixação do pivô de irrigação, né, existe uma roda por onde ele faz esse transporte, acionada por um motor elétrico, e esse motor elétrico é controlado por um inversor de frequência. E nesse caso, nós utilizamos para esse tipo de aplicação o nosso inversor de frequência mais atual, que é o inversor da linha FR-E800. Por quê? Porque é um inversor de frequência que abrange uma faixa de potência menor, no caso até 30 kW, fazendo acionamento dos motores elétricos, que na verdade são motores de pequeno porte. Tá? Mas o grande segredo, o grande ponto desse inversor de frequência é o fato dele possuir um mini CLP incorporado, um mini controlador lógico programável incorporado, aonde é criada uma lógica de programação dentro de cada um dos inversores instalados em cada poste de fixação dos pivôs de irrigação, onde ele faz esse controle, vamos dizer assim, esse controle de torque, aonde ele automaticamente detecta através da mudança da corrente que ele envia para o motor, detecta se o motor está demandando mais torque, menos torque, e com isso ele faz as correções automáticas de velocidade, automaticamente fazendo essa correção de desnível. Vamos citar um exemplo, suponha que o pivô está fazendo o transporte pelo campo e de repente ele entra numa área de subida. Naturalmente, a corrente do motor vai sofrer uma alteração e aí o inversor ele compensa isso ajustando a velocidade para quê? Para que o
o pivô continue fazendo o seu transporte, essa movimentação no mesmo ritmo, porque a quantidade de água que é jogada sobre a cultura, sobre as plantas, também está atrelado à velocidade pela qual o pivô percorre esse campo. Então, não existe um controle central que controla cada um dos inversores. Eles são mais, vamos dizer assim, independentes. Como eles têm uma programação interna instalada dentro de cada inversor, eles trabalham de forma independente. Como eles têm esse foco de manter esse ritmo de irrigação constante, logo essa compensação é feita automaticamente pelo ajuste de velocidade. Tá? Vamos lá, outro ponto que a gente não pode esquecer de ressaltar é que esses pontos de instalação, eles são pontos é um local agressivo para equipamentos eletroeletrônicos. Por quê? A umidade aqui é altíssima, né? Você está aqui perto de vários pontos de saída de água é natural que esses respingos caiam sobre os equipamentos eletrônicos que estão instalados no pivô. Então, o inversor tem que ser preparado, ter proteção, que nós chamamos a chamada proteção por coating, né? Verniz de proteção sobre suas placas eletrônicas, para que elas estejam protegidas e não fiquem parando por umidade durante a sua operação. Tá? Mas, como nós temos também um inversor que faz o controle principal do bombeamento, o inversor que vai fazer controlar a bomba de maior porte, que vai bombear toda essa quantidade de água que vai ser distribuída por todo o pivô de irrigação, é necessário ter um inversor de frequência que consiga automaticamente, por também ter um CLP incorporado, você conseguir criar uma lógica de controle dentro dele, onde ele faça o controle da quantidade de água que vai ser enviada de acordo com a demanda do pivô de irrigação, que é definido baseado na cultura, no comprimento do pivô, no terreno que será irrigado, e o inversor consegue fazer isso automaticamente. E o detalhe, lembra-se que eu falei que nós precisamos fazer isso com eficiência energética? Então, por isso que nós utilizamos para esse tipo de aplicação o nosso inversor de frequência da linha FR F800. Por quê? Porque ele é um equipamento que possui, além de fazer todos esses controles que eu comentei com vocês, possui o recurso de Energy Saving, que é o recurso que consegue reduzir o consumo de energia baseado no nível de sobredimensionamento do motor em relação à carga. Então, em resumo, ele consegue reduzir as perdas térmicas que acontecem naturalmente em um motor elétrico quando ele opera com folga, ou seja, quando ele opera com sobredimensionamento. Ok? Vamos lá. Outro recurso que também é um grande problema no campo, como eu disse no início, é a falta ou indisponibilidade ou baixo nível de potência elétrica disponível no local. Muitas vezes nem existe o trifásico, a alimentação trifásica disponível para o agricultor utilizar para os seus dispositivos eletroeletrônicos e elétricos que serão utilizados para irrigação. Então, é muito comum acontecer problemas como quedas temporárias de energia, você não ter energia suficiente para fazer a partida ou arranque de um motor elétrico de maior porte para fazer o bombeamento, você ter baixos níveis de tensão de alimentação disponíveis para se trabalhar. Então, por isso, nós na Mitsubishi nós desenvolvemos uma solução a que nós chamamos, nós batizamos aqui internamente como autoalimentação do inversor de frequência. O que significa isso? A gente sabe, se o inversor de frequência ele precisa ter uma alimentação elétrica. Se essa alimentação falha, oscila, é natural o inversor se desligar, entrar em falha, parar de funcionar, causando problemas, paradas, perdas de produtividade para o usuário final. Então, nós criamos essa solução para quê? Para aumentar a disponibilidade do inversor de frequência. Ou seja,
reduzir ao máximo, ou melhor, mitigar esse problema das falhas de alimentação que ocorrem naturalmente no campo. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Quem conhece aí melhor os inversores de frequência sabe que eles possuem internamente um banco de capacitores. Então, o banco de capacitores são componentes que têm a capacidade de armazenar energia por um tempo, tá? Uma carga elétrica por um tempo. Então, a ideia é utilizar essa carga elétrica que é alta, armazenada dentro desse banco de capacitores no inversor de frequência, para quê? Para que essa energia seja usada para alimentar o circuito de controle do inversor de frequência. Para quê? Para que o inversor tenha uma folga, tenha um tempo durante os momentos de oscilação da alimentação principal, para que o inversor não entre em falha, não se desarme durante esses momentos de flutuação. Então, nós fazemos uma pequena alteração de conexão nos nossos inversores de frequência, que no caso devem ser das famílias F800 e A800. Para quê? Para que quando ocorrer a oscilação, a perda de uma fase, a queda de energia na rede de alimentação, a tensão do barramento de corrente contínua, naturalmente, ela vai sofrer uma queda, uma redução do seu nível de tensão, de forma mais lenta, devido à perda ou oscilação da energia na entrada de corrente alternada. Então, o que o inversor ele é configurado a fazer nesse momento? A ele automaticamente reduzir a sua rotação durante o momento de perda, de oscilação da tensão de alimentação. Para quê? Ele faz a redução de rotação para que ele comece a regenerar, a devolver energia para o inversor de frequência. E ele, ao fazer isto, ele mantém a tensão no barramento de corrente contínua num nível que não desarme o inversor. Para quê? Para dar mais tempo para o inversor não se desligar, e aí sim aconteça o restabelecimento da tensão de alimentação principal. Então, quando houver esse restabelecimento, o inversor automaticamente começa novamente a aumentar a rotação do motor para que ela volte ao nível que ele estava antes de acontecer esse problema, né, essa flutuação da tensão de alimentação. Então, essa solução, ela consegue reduzir e muito os níveis de falha que acontecem nos sistemas de bombeamento com inversores de frequência no campo, na irrigação. Muitas vezes, o inversor só vai parar quando realmente a energia se desliga por muito tempo. Aí sim não tem muito o que fazer, não tem energia, não tem como o inversor operar. Mas ele resolve os problemas de flutuação que acontecem naturalmente nas aplicações no campo. Okay. Desculpa, vamos lá. Vamos falar aqui um exemplo rápido aqui sobre economia de energia, né? A gente fala de energy saving, de eficiência energética, né? O quanto que o inversor efetivamente consegue melhorar, ou melhor, salvar, reduzir o consumo de energia em um processo de irrigação com pivôs, tá? Estou disponibilizando aqui um exemplo para vocês, um exemplo bem clássico de irrigação, onde o usuário tinha um sistema tradicional com um motor, com motobomba com partida direta, onde ele tinha que fazer o controle da vazão de acordo com a cultura que seria irrigada, baseado em válvulas de controle de vazão. Tá? Então, a bomba sempre operando no seu máximo, mas você ajustando a vazão através de válvulas mesmo de controle de vazão. Então, no caso, o usuário usava um motor relativamente grande, aqui no caso 110 kW, alimentado em 380 volts, com uma corrente nominal de 204 amperes, em partida direta. Então, antes, a potência consumida nesse tipo de aplicação era uma potência normal, aqui ó, no caso, 91, quase 92 kW de potência, quando se operava com sua vazão máxima, ou seja, uma válvula totalmente aberta. E quando se tinha que
estrangular essa vazão, de acordo com a cultura que seria irrigada, naturalmente a potência ia sofrendo uma redução, mas não era uma redução considerável, tanto que chegava ao ponto que se você fechasse totalmente a válvula, a vazão seria zero, mas mesmo assim você tinha consumo de energia, porque o motor continuava operando no seu máximo. Então, a solução foi instalação do inversor de frequência para que o inversor de frequência fizesse o controle de velocidade dessa motobomba, controlando a vazão em vez de usar a válvula. E com isso, em vez de você ficar estrangulando, jogando energia fora, você ajustava a velocidade para ajustar a vazão, e com isso você já teria um ganho considerável de potência. Inclusive, aqui no gráfico você enxerga bem essa diferença. Então, aqui enquanto na linha azul você tem a linha de consumo de potência de acordo com a vazão em partida direta, sem controlar a velocidade do motor. A linha vermelha seria o consumo energético, controlando a velocidade com o inversor de frequência. E o grande diferencial dos drives da Mitsubishi, que é o inversor com a função de Energy Saving ligada. O que significa? O inversor continua fazendo o controle de velocidade, você continua bombeando a mesma quantidade de água, de acordo com a velocidade que você determina, só que em vez de você desperdiçar a energia graças ao sobredimensionamento do motor, você vai ter essa energia economizada, não utilizada. Então, por isso que você tem essa diferença aqui, por exemplo, em vazão máxima, você tem uma redução de 91 kW para 76 kW. Então, ou seja, essa diferença que é de 16,8% é energia efetivamente economizada pela função de Energy Saving. A partir do momento que você começa a trabalhar com velocidades reduzidas, aí você passa a ter economia sobre economia. A economia causada pela função de Energy Saving dos inversores de frequência, mais a economia causada pela redução de velocidade do motor elétrico. Okay. Vamos lá, gente. Vamos falar agora um pouco sobre processamento. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre um outro caso de sucesso que nós tivemos aqui internamente, sobre máquinas para automação em máquinas de processamento de frutas. A gente sabe que existem infinidade de frutas aí que são produzidas no campo, e seria necessário você trabalhar com uma máquina diferente para cada tipo de fruta. Então, se vai se produzir manga, precisa de uma máquina para manga. Vai se produzir morango, uma máquina para morango. Vai se produzir caju, outro tipo de máquina. Então, a automação, ela facilita onde ela consegue melhorar o desempenho dessa máquina para que ela possa ser utilizada para qualquer tipo de fruta. Então, você já tem uma redução considerável. Você pode trabalhar com diversos tipos de cultura usando o mesmo maquinário, graças à automação. Naturalmente, você vai ter um aumento de produtividade e um menor desperdício de energia, tá? Uma maior eficiência. Logo, um maior aproveitamento. Então, aqui no caso, esse exemplo, é uma máquina bem simples, assim, olhando, onde através do giro desses tambores, a máquina consegue fazer a retirada da polpa da fruta. Então, por isso que chamam a máquina de despolpadeira de fruta. Só que a rotação que essa máquina opera que determina qual tipo de fruta que eu devo operar. Se eu trabalho com uma rotação errada, naturalmente eu posso não executar por completo o processo de retirar a polpa da fruta, ou posso, se a rotação for alta demais, danificar e perder a fruta. Então, a utilização de inversores de frequência, no caso, o nosso inversor de frequência D700, que é o nosso inversor disponível até 15 kW de potência, ele consegue fazer plenamente essa função de controle de velocidade nessas máquinas de despolpamento de fruta. Okay? Então, uma solução onde você tem um CLP, um controlador lógico programável, que controla, gerencia esses inversores de frequência, comunicando com uma interface homem-máquina, uma IHM, onde o operador vai inserir qual tipo de fruta que ele vai trabalhar. Falou assim, não, agora vamos fazer o processamento de manga. Então, certamente já vai é feito um programa que vai definir as velocidades corretas para você trabalhar
com a manga, e aí automaticamente é feita essa... Você parte o sistema com a velocidade adequada, e aí sim basta descarregar as frutas aqui dentro, e elas serão despolpadas, e o usuário recolhe no final o produto final, que é a polpa da fruta. Ok? Vamos aqui ao último exemplo. Tá? Aqui a gente já trouxe já um exemplo mostrando já um processo, enquanto no anterior a gente mostrou uma máquina que faz parte de um processo dentro de uma indústria. Aqui nós temos um sistema de lavagem e seleção de frutas. Então, como as frutas elas são colhidas, elas precisam ser naturalmente lavadas para que possam ser consumidas com segurança pelas pessoas. E também precisam ser selecionadas e embaladas. Tá? Então, como se trata de um processo de grande porte, utilizamos um sistema supervisório que dá ao usuário, aos operadores, a visão completa do sistema da linha de produção, né? Dessa linha de processamento de frutas. Você consegue enxergar com maior confiabilidade todo o funcionamento, localizar problemas, verificar qual está sendo a produção, a produtividade desse sistema. Naturalmente, o sistema supervisório, que vai estar rodando em um computador, vai comunicar com um CLP, que nós, para esse tipo de soluções maiores, né, nós recomendamos a utilização dos CLPs da linha da série R, que conseguem ter um maior tempo de processamento, um menor tempo de processamento, consegue gerenciar muito mais dispositivos simultaneamente, por isso que eles são mais recomendados para grandes linhas de produção. E aí, utilizamos basicamente duas famílias de inversores de frequência, a família E800, que são os inversores com maiores recursos incorporados, voltados para as aplicações de pequeno porte, controlando toda essa parte de transporte das frutas, enquanto utilizamos os inversores de frequência da linha FR F800 para a parte de lavagem. Por quê? Parte de lavagem basicamente é tocado por bombas que movimentam a água. Então, nada melhor do que você usar um equipamento, um inversor de frequência que consiga fazer esse controle com o menor consumo de energia. Assim como eu comentei com vocês lá no exemplo sobre o pivô de irrigação, onde você fazia o bombeamento com altíssima eficiência, ou seja, com menores perdas possíveis, o correto é você usar, então, o inversor. A gente utilizou o inversor da linha FR F800 por ele ser o equipamento mais eficiente dentro da nossa classe de produtos. E por último, não adianta nada você ter toda esta automação sem você poder monitorar, medir quanto de energia que você está gastando. Então, foram utilizados vários multimedidores da linha ME96 da Mitsubishi Electric para fazer as medições de consumo energético setoriais, né, por cada segmento, vamos dizer assim, por cada parte dessa linha de produção inteira. Ok? Bom, em relação a essa parte de exemplos, então a gente finaliza aqui. Ok? Eu só tenho aí a agradecer vocês aí pela participação nesse webinar. A gente vai abrir agora para vocês a parte de... Eu vou vir agora aqui algumas questões que foram disponibilizadas pelos ouvintes. Se não for possível ver todas as questões, pode ficar tranquilo que todas elas serão respondidas por e-mail. Okay? Vamos lá verificar aqui as questões. Perguntaram aqui, qual é o nível no fornecimento de energia? Qual o nível de estabilidade de energia para o correto funcionamento dos equipamentos? É uma boa questão, feita aqui pelo Guilherme.
É o seguinte, os inversores de frequência do caso, que são os equipamentos de maior potência que estão disponíveis para utilização na automação no agronegócio, eles têm uma faixa de operação. Vamos dar um exemplo. Se os inversores são alimentados em 380 volts, eles têm uma faixa de operação entre 380 a 500 volts em corrente alternada, eficaz, nominal. E eles têm uma porcentagem de tensão a menos ou a mais que eles podem flutuar dentro dessa faixa de tensão sem nenhum problema. Então, seria mais ou menos 15%. Então, ele aceita uma redução de 15% como um aumento de 15% sem entrar em falha. Então, aquela solução que nós falamos ali sobre o inversor sofrer a flutuação na entrada, seria, em vez do sistema eletrônico do inversor estar conectado diretamente, ao sistema de controle do inversor estar conectado diretamente à entrada de alimentação, sofrendo todas essas flutuações, certo? A gente coloca essa alimentação em cima através dos capacitores que já estão dentro do inversor, ou seja, trazendo uma maior estabilidade, uma menor flutuação dessa tensão, trazendo em conjunto aquela solução do inversor se causar a regeneração do motor para ele reaproveitar aquela energia para evitar o seu desligamento, falhas e por aí vai. Ok? Então, essa aí que é a faixa. Naturalmente, os dispositivos de menor potência, como os CLPs e HMs, eles também têm uma faixa de flutuação, mas como são dispositivos de menor consumo, uma solução que você pode trabalhar também é a utilização de um no-break, né, de uma UPS, para fazer a alimentação desses dispositivos eletrônicos. Né? A utilização de um no-break para inversores de frequência acaba inviabilizando muito a instalação, porque são equipamentos de alta potência. Então, você colocar uma UPS, um no-break para esse tipo de equipamento encareceria demais a instalação. Ok? Outra pergunta aqui, da Angelina, perguntando: para esse processo de lavagem, o inversor mais recomendado é o FR, ela colocou 800, mas eu acredito que esteja se referindo ao FR F800, tá? A resposta é sim. O F800, ele é o inversor mais recomendado, por quê? Primeiro, porque ele tem, dentro da família F800, ele tem uma faixa de potência bem ampla, atingindo até 560 kW. Então, você consegue tranquilamente, atender qualquer tamanho de bomba para esse tipo de aplicação com a família F800. E o grande diferencial são os recursos de eficiência energética. Claro que você usar inversores de outras famílias também vai resolver o problema, vai funcionar. Só que o F800, por ele ter uns recursos diferenciados de eficiência energética, ele consegue executar esse trabalho com um menor consumo de energia. E quanto menor o consumo de energia, maior será a eficiência, maior será a economia causada para o produtor. Tá? Então, com isso, ele consegue, muitas vezes, até reduzir o seu preço final ou aumentar a sua margem de lucro, trabalhando com menores perdas energéticas para esse tipo de aplicação. Ok? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Vai ser a nossa última pergunta aí do dia. Estão perguntando aqui: por que o inversor consegue economizar energia elétrica? O que o inversor efetivamente faz para reduzir o consumo de energia elétrica? São duas coisas no que nós comentamos aqui hoje. A redução de consumo de energia elétrica, a primeira vem graças ao controle de velocidade. O inversor de frequência é um equipamento que tem a capacidade de controlar a velocidade do motor elétrico. Então, quando você opera com o motor elétrico em uma velocidade menor do que a sua nominal, do que a sua velocidade nominal, naturalmente o consumo de energia desse motor também será reduzido. Então, em aplicações onde você precise controlar a vazão, o bombeamento,
a velocidade de uma esteira, quando você consegue fazer isso através da redução da velocidade do motor elétrico com o inversor de frequência, naturalmente esse motor vai consumir menos energia, demandando menos energia do inversor, demandando menos energia da rede de alimentação, que é o que efetivamente traz economia para o usuário. Mas o diferencial dos inversores na Mitsubishi, como eu disse, é a função de Energy Saving, que ela, explicando aqui rapidamente, é uma função que consegue, quando o motor ele é sobredimensionado para uma aplicação, que é o que acontece na grande maioria dos casos, você desperdiça energia elétrica. Então, o inversor de frequência, como ele tem essa inteligência incorporada, ele consegue automaticamente reduzir a tensão que alimenta o motor de forma proporcional à demanda da carga, sem perda de rotação. Okay? E ao trabalhar com uma tensão reduzida, sem perda de rotação, você ganha, você reduz o consumo de energia elétrica para aquele motor elétrico. Ok? Bom, gente, a gente finaliza as perguntas por aqui. As outras perguntas que estiverem disponíveis serão respondidas por e-mail. Ok? Eu vou passar aqui para vocês agora uma pesquisa de avaliação para que vocês possam avaliar aí qual foi o que vocês acharam desse nosso webinar sobre a automação no agronegócio, e a pedir para vocês, por favor, responderem essa nossa pesquisa. Ok. Só que respondeu, muito obrigado. Então, um recado aqui para vocês, a gente já fez as perguntas. Um recado aqui para vocês. O nosso próximo webinar será no próximo mês, no mês de outubro, no dia 18 de outubro, no mesmo horário, às 9h30, onde iremos falar sobre as soluções inovadoras de automação para medição, gerenciamento e economia de energia, ou seja, um pouquinho do assunto que nós abordamos aqui, principalmente naquele exemplo do processo de separação de frutas, vai ser mais detalhado nesse próximo webinar, ok? Bom, gente, só tenho a agradecer aí a todos pela participação, deixamos aí disponível para vocês todas as nossas redes sociais, por favor, nos procurem, que estamos aqui para auxiliá-los nessas demandas aí na automação para o agronegócio. Agradeço a todos e até uma próxima. Muito obrigado e bom dia a todos.